Momento EBD. Continuando com os professores da sala de casais, os presbíteros Edmilson e presbítero Ângelo. Professores, e a pergunta desafio é: como criar filhos à imagem de Deus nesse mundo caído? Puxa, Fernanda, olha, tem sido um desafio para todos os pais e mães, de fato, de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, né? Eu louvo a Deus que eu tenho uma esposa, Carla, que inclusive está na classe de casais com a gente, a Carla, minha esposa, a Vlad, que é a esposa do Ângelo. Nós caminhamos como equipe, bem ajustada no Ministério de Casais e na classe de casais. E falando em equipe, eu e a Carla, a gente sempre diz aos nossos filhos que nós assumimos o compromisso de sermos uma equipe na educação deles. Então, sabe aquele negócio que às vezes o pai pega no pé, não adianta correr para a mãe para ela tentar aliviar teu lado, que não vai rolar isso, né? Nós somos uma equipe, pensamos o mesmo e queremos o mesmo para os nossos filhos. Então, é muito comum de nós, na nossa conversa diária, do dia a dia, nós trazermos à memória as bênçãos de Deus sobre a nossa família. E isso ela acontece no café da manhã, isso ela acontece na hora do almoço, isso acontece no jantar, nas horas comuns em que nós estamos com os nossos filhos, nós estamos trazendo à memória aquilo que Deus fez conosco, a forma que Deus tem cuidado da nossa vida, as bênçãos do Senhor conosco em relação a isso. Criar os filhos nos caminhos do Senhor é uma tarefa muito difícil para os pais, mas muito prazerosa quando você consegue seguir de acordo com os preceitos bíblicos. É muito ruim hoje ver os filhos se perdendo por caminhos tortuosos. Eu lembro muito bem que, quando adolescente, eu nunca fui um filho rebelde. Se minha mãe assistir aí, depois ela faz lá, viu, mãe? Escreve lá. De fato, eu não fui rebelde. Atesta, né? Nos comentários. Eu nunca fui muito rebelde, mas eu lembro de um evento que tinha um negócio de adolescentes, uma festinha de adolescentes num determinado lugar, e eu fui pedir para minha mãe para eu poder ir. E minha mãe falou assim: olha, filho, não vai, eu não quero que você vá. Mas aí eu, consegui lá jogar uma lábia na minha mãe, eu convenci, ela falou: ó, vai, mas eu não estou muito satisfeito que você vai, não. Eu fui. Bom, teve uma briga lá, e quando eu saí de lá, desse lugar que eu fui, nessa briga toda, teve tiros, e eu quase levei 3 tiros. Então, quando a gente fala que educar os nossos filhos nos caminhos, Senhor, os filhos precisam entender que a disciplina, o não do pai e da mãe, isso está relacionado ao amor que ele tem para conosco, que o pai tem para com os filhos. Por exemplo, Deus nos disciplina, e ele nos disciplina porque ele nos ama. Então, ele não quer que nós venhamos nos perder neste mundo ruim, neste mundo mau. E nós temos Deus como nosso exemplo de pai. É para ele que nós olhamos quando queremos educar os nossos filhos, a forma que ele trata conosco, seus filhos. Então, o desafio é muito grande, porque também aqui, trazendo um outro exemplo, né? Quando pequeno, a mãe virava e o pai falava assim: filho, vem para dentro de casa, porque ficar aí na rua é perigoso. Porque tudo de ruim que acontecia era na rua. Agora, para e pensa nos nossos dias. Nos nossos dias, ficar dentro de casa também é perigoso. Porque quando nós colocamos um celular às mãos dos nossos filhos, nós não estamos apenas colocando um aparelhinho para ele fazer um joguinho, para ele entrar num aplicativo de mensagens e conversar com um amigo. Não! Você está colocando um mundo na mão dos seus filhos. E a internet, eu digo que é como uma faca. Ela pode ser utilizada como instrumento de bênção ou instrumento de maldição. Se a pessoa que tem acesso a ela não for bem orientada a utilizá-la, você pode acabar com a vida, por exemplo, de uma criança. Certamente faz um mau uso da ferramenta, né? Faz um mau uso da ferramenta. Agora, como é que nós conseguimos educar e falar sobre a palavra de Deus com os nossos filhos e incutir isso na cabeça deles? É Deuteronômio 6:7. É andando pelo caminho, como o presbítero Ângelo falou, é acordando pela manhã, é na caminhada diária, sabe? É no pastoreio constante do pai, da mãe. Por isso que eu digo que eu e Carla somos uma equipe na educação dos nossos filhos, porque assim, Deus nos deu os filhos, e o Salmo 127 nos ensina
que os filhos são heranças do Senhor para nós. E nós vamos dar conta sobre a vida deles. Então, nós não podemos achar, não, agora segue sua vida, está aí. Não, não é assim. Nós vamos dar conta a Deus dos nossos filhos. Então, jamais podemos desistir de ensiná-los o caminho do Senhor, que é o melhor caminho a trilhar. Tem que vir para a igreja. A igreja, ela é extremamente importante, não é terceirizar a educação religiosa à igreja, mas a igreja é quando irmãos, outros pais, outras famílias somam forças conosco para que nesse grande ajuntamento chamado igreja, seu testemunho abençoe a minha vida, o meu testemunho abençoe sua vida e juntos criemos os nossos filhos no caminho do Senhor. E aí seremos uma igreja fortalecida, se assim prosseguirmos, né? Aproveitando aqui o gancho do meu amigo presbítero Edmilson, essa questão de cuidar dos filhos, eu pedi a Deus para que, quando as minhas filhas eram pequenas ainda, pedi a Deus para que, quando eu fosse ensiná-las, não fosse algo maçante, não fosse algo pesado, forçado, mas que no dia a dia a gente fosse ensinando a palavra ao coração delas. Então, muitas vezes eu estou assistindo um filme, um desenho animado. Quantos filmes, eu tenho 2 filhas, a Beatriz e a Isabela, e quantos filmes da Barbie eu assisti? E quantas vezes eu assisti o filme da Barbie, o desenho animado? Por quê? Porque eu queria ver o que ela estava assistindo. E muitas vezes eu parava o desenho animado e, naquele momento, Deus me dava ali uma palavra de sabedoria para eu ensiná-las. E dizer que aquilo, olha, isso aqui é contrário à palavra de Deus. Muitas vezes esses desenhos animados, os filmes, trazem rebeldia dos filhos contra os pais, né? No dia a dia, nas responsabilidades na escola, numa nota, até que o colégio colocou uma nota errada a mais, você fica naquela vontade de deixa aí. Mas eu preciso ensinar a palavra, e preciso ensinar o que é certo para elas. E digo assim, filha, vá lá na coordenação, pergunte se houve mudança no gabarito, porque você recebeu uma nota a mais. Então, isso não é fácil. Então, eu sempre peço a Deus que, nesses desafios do dia a dia, nós consigamos falar do Senhor, da palavra do Senhor, naquilo que nós estamos vivendo. Porque não vai adiantar eu só falar da palavra se eu não vivenciar essa palavra. E que as minhas filhas também vejam, né, que nós não somos perfeitos. Nós vamos errar como pais, né? Elas como filhas, nós vamos errar como marido e esposa, e a gente vai aprender dentro do lar a se perdoar, porque Jesus Cristo deu para nós aquilo que há de melhor, que é o perdão, e nós vamos poder morar no céu toda a eternidade, porque o Senhor Jesus fez isso por nós ali na cruz do Calvário. Domingo é dia do Senhor. E também é dia da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos. E até o próximo Momento EBD.